Fala aí, rapaziada, beleza? Paulo, guitarrista e vocalista do Kadabra. Esse é mais um dos bastidores da resistência. E hoje eu vou falar sobre a minha busca incessante pelo peso na minha vida musical até agora e vai dar o que falar. Galera, seguinte, curtam, deixem um comentário, like, se inscrevam e etc. Vocês sabem que isso ajuda muito a gente e também vai acabar ajudando vocês a ficarem sempre por dentro do que a gente estiver fazendo por aqui. Já deixo agora o convite para vocês no final aí do vídeo fazerem seus comentários, suas opiniões, suas histórias a respeito do tema. Enfim, vai ser um prazer trocar ideia com todos vocês, tá bom? Vamos para a vinheta. Kadabras, seguinte, o peso, aquela coisa que a gente tanto almeja na nossa música e tanto gosta no heavy metal, né, meu? Sempre foi uma obsessão minha suar pesado e sempre foi uma frustração minha também, porque no final da noite eu sempre achava que eu não tinha suado tão pesado quanto eu gostaria e nunca entendia o porquê. Então eu vou falar um pouco dos meus insights a respeito disso e que acabaram, ao meu ver, produzindo belíssimos resultados para mim. E quem sabe ajuda vocês também e, claro, dei o toque de vocês para a gente construir junto por aqui, tá? Mas quando eu era mais moleque, comecei a tocar em bandas e tudo mais, eu acreditava que o peso ele ia vir do volume da guitarra, do grave da guitarra e da distorção da guitarra. Não! Metendo a mão lá e tal. E eu sempre achava que, porra, não tava soando pesado, tava soando barulhento. E, cara, foi muito bom quando eu entendi que se você tem muito volume, muito grave, muita distorção e tudo mais, você acaba entrando na área do contrabaixo, por exemplo, e roubando um pouco do peso que teria que vir dele. Você acaba entrando na área da bateria e roubando um pouco do peso que teria que vir dela. Da voz, a mesma coisa, se tiver um outro instrumento na banda, exatamente a mesma coisa. Então é muito importante para o peso acontecer que a banda esteja bem equilibrada, sabe? Que cada um esteja fazendo a sua parte para que o peso aconteça. O peso não depende só de um instrumento, de um músico em si, né? Ele depende do time estar bem equilibrado sonoramente. E quando eu entendi isso, eu comecei a ficar muito fascinado por equalização, por mixagem, e foi a fagulha que me tornou uma pessoa capaz o suficiente de mixar, por exemplo, o nosso último disco, aí, o Underground Resistance. A segunda coisa, cara, é entender o seguinte, que para soar pesado de verdade, a banda tem que estar muito tight, muito amarradinha, muito ensaiada, sabe? Se tiver cada um tocando num tempo, cada um tocando num tom, numa sintonia diferente, não tiver todo mundo batendo junto, não vai vir aquele soco no queixo que a gente procura e que é tão prazeroso, né? Simbolicamente no metal. É muito importante o ensaio, é muito importante que a banda esteja realmente funcionando como uma engrenagem. Quando eu entendi isso, eu me tornei um cara fascinado por ensaio. Eu acho que é a parte mais importante do dia a dia da banda. Passei a não ser aquele cara que, porra, toca de qualquer jeito porque é só um ensaio mesmo, ou só vamos ensaiar quando tiver um compromisso. Não, o certo mesmo, na minha opinião, é você estar sempre praticando, é você estar sempre treinando, é você estar sempre ensaiando com a banda quando possível, porque nada na vida é assim, na hora que eu quiser eu faço. Não, você se prepara para aquilo, né? E o ensaio vem muito a calhar. A gente desenvolveu o método Kadabra de precisão, que deixou a gente horas a fio de madrugada aí no estúdio República do Som em Campinas, que é quando você tem uma música ou uma passagem que está muito complicada, que a banda não está indo bem, que está errando, ou que ainda está meio frouxo, a gente fazia assim, tinha que tocar aquele trecho
8 vezes certo consecutivamente. Se você errasse a 7ª repetição, ia voltar da primeira e ia ter que fazer tudo de novo. É uma bosta, mas isso fez a gente ir para um grau acima em termos de maturidade, em termos de peso, em termos de precisão. Tanto que, por exemplo, em Leme, uma vez a gente estava fazendo um show lá e a gente estava tocando uma música do nosso primeiro álbum que se chama Death Penalty. E antes do solo de guitarra, essa música tem um breakdown, uma parte mais lenta e bem pesada. E socando a mão eu acabei estourando o misão da guitarra. A gente se olhou, os caras entenderam o que estava acontecendo, eles começaram a improvisar em cima daquela levada, e enquanto isso eu corri pegar a outra guitarra, voltei com ela, afinei o instrumento, e quando eu voltei para a música, nós voltamos exatamente do ponto que a gente tinha parado, sem o som cessar. Isso é um ensaio. E, porra, se o ensaio chega nesse ponto de maturidade, você imagina no resto do show, onde as coisas são geralmente um pouco mais simples, né? E outra coisa que eu acho muito importante é com relação à interpretação. Claro que quando a gente está em cima do palco, ou quando a gente está compondo, tem um pouco do nosso personagem, né? Nem tudo é literal. Eu entendo isso e no meu caso existe também. Mas pelo menos um pouco, o que você está tocando, o que você está fazendo, o que você está cantando, aquilo tem que se relacionar com você. Tem que mexer com algum sentimento seu, com alguma experiência sua, com alguma opinião sua. Aquilo tem que se relacionar um pouquinho, pelo menos, com o seu pessoal. E quando isso acontece, naturalmente, no heavy metal, o peso vem. Por exemplo, hoje em dia, tudo bem, eu fiz bastante aula de canto e tudo mais, mas hoje em dia eu nem penso mais, eu vou colocar a voz em tal lugar para chegar naquele drive e tal. Eu penso no sentimento, eu penso na emoção, e naturalmente o meu corpo já vai me levando para aquele lugar de mais agressividade na voz, de interpretação mais maluca e tudo mais, né? Então eu acho isso muito importante, ser verdadeiro. Isso acaba fazendo com que o som soe mais pesado também, né? Inclusive, Danilão, coloca aí, não passa nem agulha, pra galera se ligar a respeito do peso que a gente tá falando e desses 3 elementos que eu trouxe. Falou, Cadabras, até o próximo vídeo, valeu aí por quem ficou até aqui e tamo junto! De mim, você ia morrer. Se eu pudesse, eu ia esquartejar você. Ia passar nem agulha. Você ia se fuder. Infelizmente a lei vai proteger você. Fumou um baseado, tomou um corozinho, aí ficou bem fácil de ficar muito machinho. Você e a sua laia quiseram inventar moda, até que parecia o bonde das poderosas. Não pegaria o ferro, colava no seu toma. Só que pensando bem, você não ia nem dar bola. Eu tava nem de boa, você estragou tudo. Na sua cabeça eu sei que nem o menos parafuso. Se dependesse de mim, você ia morrer. Se eu pudesse, eu ia esquartejar você. Ia passar nem agulha. Você ia se fuder. Infelizmente a lei vai proteger você.
nem agulha. Cê ia se fuder. Infelizmente a lei Vai proteger